A sexualidade envolve toda a vida do ser humano, desde a sua infância, passando pela adolescência, vida adulta e na senectude também. E em todas essas fases, a sexualidade tem a sua importância na saúde e na qualidade de vida de todos nós. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, convidei a doutora Ana Luísa, ginecologista, especialista em sexualidade humana, para definir um pouco melhor para a gente e passear por essas diversas fases. Oi, Ana, tudo bom? Olá. Eu acho super interessante a gente falar da sexualidade na vida do ser humano, como você disse, compreendendo todas as fases da vida. A gente pode começar falando das crianças. Às vezes a gente acha que a criança não tem sexualidade e a gente tem que entender que não tem o erotismo, mas é um ser humano que já começa a se reconhecer desde então. Então é a hora da gente prestar atenção que as crianças, por vez ou outra, podem manipular genitais, descobrir que ela tem o órgãozinho ali e mostrar para a criança que aquele corpinho é dela. Então é a hora de estabelecer parâmetros e de fazer a criança entender que aquele corpo pertence só a ela e que só vai tocar naquele corpinho quem ela permitir. É uma maneira até super importante, interessante da gente prevenir abuso na infância. É conscientizar a criança que ela tem um corpo que é capaz de gerar prazer, lembrando que nessa idade a gente não está falando de erotismo, mas que é um prazer só dela. Com uma única ressalva, que às vezes passa por uma situação constrangedora, que as crianças começam a se manipular em público, então a gente não pode de nenhuma maneira reprimir, a gente só precisa orientar que aquele corpinho só pode ser tocado por ela numa situação ou num ambiente que não tenha mais ninguém em volta, que não vai causar constrangimento para ela e para mais ninguém. Eu achei importante você falar da não repreensão, porque isso não pode ser visto ou aceito como algo feio, como algo descabido. É algo normal. Tem que ser, sim, adequado, né, à situação e ao momento dessa criança, mas jamais ser reprimido, porque de repente vai ficar com alguma sequela que vai carregar para o resto da vida. Com certeza, quando a gente for falar das disfunções mais para frente, pode pesquisar. Tem lá uma mulher adulta que tem algum probleminha, pergunta o que aconteceu na infância, que a gente vai acabar descobrindo que tem um traço ali. E essa criança a gente está preparando para, conforme ela for se desenvolvendo, chegar ali na adolescência. Quando a gente falou de limites com o próprio corpo, a adolescência é uma fase que os meninos e as meninas descobrem a sexualidade no sentido mesmo da palavra, né? E aí esse é o momento, principalmente, tem a amiga, o amigo que às vezes já teve relação, já teve uma experiência diferente e às vezes essa turma se sente obrigada a ter um comportamento, uma atitude que às vezes não estava na sua hora, né? Então o que começou na educação lá na infância serve para agora na adolescência saber que sexo é uma coisa prazerosa, que ela pode ser feita, mas que tem que ter responsabilidade e que a gente tem que aprender a respeitar o próprio corpo e a respeitar o próprio tempo, né? Só quem sabe qual é a idade, qual é a hora, não é a mãe, não é o pai, não são os amigos, é aquela própria pessoa baseada no que ela acredita e no que ela aprendeu ao longo da vida até ali. Hoje a gente percebe que os adolescentes experimentam muito mais e eu acho que isso é super importante, que é uma maneira daquele adolescente se descobrir e se entender enquanto ser humano, enquanto responsável pela sua vida sexual. Então, assim, acho que é uma hora de pais ou responsáveis terem uma conversa aberta para que esse adolescente tenha a oportunidade de ter experimentação, mas tenha para onde voltar também, né? Quando surge dúvida, quando surgir conflito, é importante essa retaguarda, seja, eu não falo pais, mas da família, né? Não necessariamente esse adolescente vai ter um pai ou uma mãe, mas de ter alguém por trás que possa servir de retaguarda. E de puxar. E a sexualidade na melhor idade, né, ou na senectude, onde a gente observa uma certa modificação desse conceito, mas que permanece todo aquele carinho, todo aquele prazer de estar com, independente de como isso aconteça na prática, né? Eu vejo muitas mulheres e pacientes, eu posso dizer, falando que, mas a minha vida sexual não é mais a mesma. Claro que não é mais a mesma, o seu corpo não é mais o mesmo, você passou por uma
vida inteira, então por que a sexualidade ia ser a mesma? Não é. Agora, isso não quer dizer que tenha que ser pior, a gente só entende que é diferente. Diferente por toda a experiência de vida, de relacionamento que aconteceu nesse tempo, mas uma coisa muito importante, diferente porque o corpo tá diferente. A gente tem menos hormônio, que são responsáveis por toda a resposta sexual que a gente pode falar depois com calma, e a gente tem um corpo diferente que não responde da mesma maneira. Antes, bastava lá com 20 e poucos anos, bastava ver a namorada, o parceiro, alguém que interessasse para que o corpo respondesse. Hoje não. Então, assim, hoje eu digo, né, na melhor idade, a gente tem um corpo que às vezes não responde na mesma velocidade, com a mesma qualidade, mas a gente tem que lembrar que a gente tem recursos, a gente tem hormônios, a gente tem terapia hormonal, a gente tem cremes, enfim, a gente tem uma série de recursos de terapia, né, fisioterapia em conjunto com outros profissionais que pode dar uma qualidade de vida e de sexualidade em todas as fases da vida. Vocês perceberam que nós podemos sim ter uma sexualidade saudável em todas as fases da vida. Estejam conosco, no segundo bloco nós vamos falar um pouco sobre a influência de fatores externos na sexualidade.